Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos grupos vegetais. Contudo, chegamos agora no ápice. Chegamos no último grupo vegetal. Finalmente vamos falar delas, as angiospermas. Um grupo que ficou conhecido, claro, pela presença de flores e frutos. E graças a isso, nós tivemos a ascensão evolutiva desses indivíduos, visto que a variabilidade genética que a presença de flores trouxe para as magníficas angiospermas fora o pontapé inicial para que uma grande flora surgisse em nosso globo. Nós começamos a nossa aula com o pé direito. Afinal de contas, acabamos de mencionar que as angiospermas foram basicamente o ápice evolutivo das plantas, visto que passaram a apresentar flores e frutos. Duas novidades evolutivas muito importantes que proporcionaram a esse grupo vegetal uma maior difusão no ambiente terrestre, bem como uma maior variabilidade genética, fazendo eclodir uma porrada de novas espécies que dominaram os mais diversos locais do planeta e fizeram com que as plantas ganhassem seus territórios, mesmo que em locais um tanto quanto distantes da água, certo? Então nós temos aí, primeiro, aquele alto grau de independência do meio aquático, independência da água para a reprodução. Claro que necessita da água para realização da fotossíntese, isso a gente não pode esquecer, claro. Mas nesse ponto, onde de fato os grupos vegetais foram se originando e as angiospermas tomaram a dianteira enquanto grupo mais evoluído, nós claramente não podemos desconsiderar que essa independência da água para a reprodução favoreceu e muito desde as gimnospermas. Contudo, foi a eclosão da flor e do fruto que tornaram essa diversificação de espécies uma realidade e também a própria difusão no espaço geográfico. Por quê, professor? Primeiro, a polinização agora passou a ser tanto pelo vento quanto pela atuação dos agentes polinizadores, tais como morcegos, algumas aves e também, principalmente, os insetos. Esses organismos passaram a contribuir para a polinização de que modo? Bom, simples, através da sua própria necessidade de obtenção de alimento, que o obrigava a buscar o néctar da flor. E ao pousar na flor, ao subir na flor para consumir o néctar, este organismo fazia com que os grãos de pólen caíssem e ficassem grudadinhos no seu organismo, na sua superfície. E posteriormente, quando este simplesmente migrava de uma flor para outra, ou ainda quando este sobrevoava um campo de flores, deixara cair aqueles grãos de pólen que proporcionavam ali uma reprodução efetiva. Eu vou falar disso mais para frente de uma forma mais detalhada. Contudo, eu estou querendo evidenciar para vocês agora a importância dos polinizadores para que de fato houvesse a variabilidade genética, beleza? Então, diante dessa situação na qual os organismos diversos que existiam naquele dado ambiente passaram a contribuir diretamente para a própria reprodução do vegetal,
nós percebemos que o grupo das angiospermas ganhou uma série de aliados que permitiram, claro, que a própria polinização fosse um processo mais rápido, né, mais curto de ser realizado e que não dependesse tanto de alguns fatores ambientais. Deu para entender qual é o esquema? E aí, claro, a flor tem o seu papel nesse cenário. Por quê? Porque é a flor que atrai os polinizadores. É a flor que faz com que aquele polinizador se sinta atraído pelo próprio vegetal, pela própria angiosperma. Então, aquele polinizador vê ali a flor colorida, vê ali a flor cheirosa, né, está liberando algumas substâncias para que o inseto seja capaz de identificar onde ela está, ou através da cor. Tá? Então é por isso que nós temos flores com cores chamativas, cores atrativas, que na mata você rapidamente percebe a existência de uma flor, visto que elas sempre possuem cores que diferem da tonalidade do verde, né? Justamente para que os animais possam identificá-la. Bom, e o fruto? Onde é que entra nessa história? O fruto passa a ser alimento de outros seres que, uma vez que tenham consumido aquele dado fruto, vão ou desprezar de fato a semente, ou ainda poderão consumir a semente e posteriormente defecá-la inteira. Por quê? Porque a maioria não tem a capacidade de digerir a celulose presente nas sementes. Não tem capacidade para digerir a semente por causa de sua superfície. Muitas vezes isso vai fazer com que a semente sobreviva diante daquela situação e, uma vez que seja defecada, possa no solo germinar e fazer com que um novo organismo vegetal cresça. É o caso, por exemplo, de uma ave que vai, come um fruto, engole a semente e posteriormente, depois de algumas horas, depois de alguns dias, sei lá, ela defeca aquela semente que inteirinha cai ao solo, germina e forma uma nova plantinha. Só que a graça da coisa é que essa nova plantinha se forma longe da primeira, visto que a ave já voou bastante até que, de fato, ela pudesse defecar aquela semente. Isso propicia uma melhor difusão do vegetal no espaço geográfico. Agora eu tenho a mesma espécie vegetal existe em ambientes diferentes. Sacou? Então, vê que bacana. Vê o porquê de flores e frutos serem tão importantes no processo de desenvolvimento do vegetal, das angiospermas e, consequentemente, ser um motivo de sua variabilidade genética. Contudo, eu não quero que esta aula fundamente-se apenas nessa explicação do porquê que as angiospermas ascenderam evolutivamente. Eu quero destacar os dois principais grupos vegetais que existem dentro do grande grupo das angiospermas. Eu quero destacar a existência das monocotiledôneas e das dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, as verdadeiras dicotiledôneas. Mas, antes disso, eu quero mencionar aqui, só para deixar o registro para vocês, que os grupos vegetais foram adquirindo ao longo das nossas aulas, né? Melhor dizendo, ao longo das eras, né? Ao longo dos períodos de tempo em que foram tendo sua gênese, características que os permitiram se efetivar enquanto grupos vegetais. E cada grupo herdava aquelas características que o outro obteve, que foram essenciais para que eles
evoluíssem e através dessas características adquiridas, eles surgiram com novidades evolutivas para se efetivar também enquanto grupo distinto. Não é? Então, toda vez a gente analisava um grupo, via as características que ele já tinha, que ele herdou do anterior, ou de seu ancestral primitivo, né? E a partir daí nós vimos o que ele tinha de diferente, o que ele tinha de importante para que ele de fato pudesse se instaurar enquanto grupo. E aí, nas angiospermas não seria diferente. Até porque estas foram advindas das gimnospermas, plantas que tinham como sua novidade as sementes, os grãos de pólen ali, né, vagando pelo ar, através da própria dispersão destes, né, que agora alados, enfim. O que a gente vai perceber de herança das angiospermas em comparação com os seus grupos anteriores? Bom, nós percebemos que elas são vasculares, então, claro, elas vão ser consideradas como sendo traqueófitas. Outra característica muito importante é que elas possuem sementes, então, consequentemente, elas vão apresentar ali o embrião abrigado dentro da semente, e isso é muito importante, porque vai inclusive servir para que possamos classificá-las enquanto monocotiledôneas e dicotiledôneas, e já já a gente vai falar sobre isso. Então, uma vez que essas plantas apresentem essa possibilidade de produzirem as sementes e também apresentam o próprio grão de pólen e o tubo polínico, elas são consideradas sinfonógamas. Além disso, já são também, desde muito tempo antes, né, disto ser uma realidade, das sementes serem uma realidade, da vascularização ser uma realidade, estas já possuíam de seus ancestrais a própria capacidade de abrigar esse embrião em seu interior e, consequentemente, estes são considerados também o bom e velho grupo das embriófitas. Então nós podemos dizer que as angiospermas são embriófitas, traqueófitas e também são consideradas sifonógamas, beleza? E a partir daí eu quero comentar com vocês a possível classificação das angiospermas mediante a presença de cotilédones. O que são cotilédones, professor? Bom, os cotilédones são unidades existentes dentro das sementes das angiospermas. Essas unidades vão servir e muito no processo de desenvolvimento do vegetal, do embrião vegetal. Mais para frente eu quero comentar com vocês o que é a estrutura chamada de cotilédone e como esta vai influenciar diretamente no desenvolvimento vegetal. Contudo, eu não vou fazer com que nesta aula você seja obrigado a pegar já uma boa parcela do conteúdo de histologia vegetal para entender um funcionamento de uma estrutura que neste momento nós vamos comentar a sua importância para a classificação. Se eu estou trabalhando com classificação, eu vou apenas passar para a classificação e justificá-la, mas não vou adentrar na questão da própria histologia desses vegetais, beleza? Então fica tranquilo que eu não vou chegar agora e te exigir uma compreensão maior do que é um cotilédone, mas eu preciso que tu saiba que existe esse cotilédone e que o cotilédone vai estar contido dentro das sementes. E aqui eu tenho dois exemplos de sementes. Eu tenho aqui uma semente de milho e eu tenho aqui uma semente de feijão. Justamente para que você consiga identificar que esta semente aqui, esta estrutura, vai apresentar apenas um cotilédone. O cotilédone aqui, ó, é essa porção, beleza? Enquanto o feijãozinho vai apresentar dois cotilédones.
Percebam aqui, ó, cotiledone é toda essa região, tá? Então aqui eu vou ter dois cotiledones. Nessa perspectiva, este tem um cotiledone monocotiledônio. Este tem dois cotiledones dicotiledônio. E por incrível que pareça, essa classificação acaba sendo relevante justamente para que você consiga entender as demais características. Mas como é que a presença de um ou dois cotilédones vai influenciar na planta como um todo? Na formação de suas folhas, de suas raízes, do seu caule, das suas flores, do seu fruto? Bom, é isso que a gente vai tentar entender a partir de agora através do nosso estudo mais acurado sobre a classificação desses vegetais. Então, o primeiro item que deve ser considerado na hora de diferenciar angiospermas é a presença de um ou dois cotilédones. Se a semente apresentar apenas um cotilédone, a sua estrutura interna vai ser completamente diferente daquela que é dicotiledônea. A monocotiledônea vai apresentar um cotilédone e na ponta aqui embaixo, né, a gente vai ter um meristema apical da raiz. A partir desse meristema nós vamos ter o desenvolvimento da raiz. Professor, o que é meristema? É como eu disse, a gente não vai detalhar a histologia. Contudo, você tem que saber que neste momento, né, o que é de fato o meristema? Para este momento, é aquilo que irá propiciar o desenvolvimento da raiz. Beleza? É só isso que eu vou falar, não vou entrar em histologia. Então, meristema apical da raiz vai estar exatamente aqui, beleza? Acima do meristema apical da raiz eu tenho o meristema apical do caule, ou seja, aquilo que vai dar origem ao caule. E o caulíolo, como é chamado, né, o caule jovem, o caule em desenvolvimento, o caule ainda imaturo, vai apresentar na sua ponta a coleóptile. A coleóptile é um revestimento para esse caulíolo formado a partir do meristema apical do caule. Então, é um revestimentozinho que vai estar ali no caulíolo e que vai ajudar na sua proteção durante o desenvolvimento. Essa semente vai ser nutrida, né, quando do próprio desenvolvimento do embrião, que é essa porçãozinha aqui, a partir do endosperma. E o endosperma a gente já conversou rapidamente quando a gente falou do ciclo de vida das gimnospermas. Mais para frente eu vou evidenciar novamente o endosperma, mas dessa vez quando a gente falar especificamente do ciclo de vida das angiospermas. E aí tu vai ver como é diferente o ciclo de vida das angiospermas e dos outros vegetais. Tá? Então, posteriormente nós temos o revestimento, né, a superfície da semente, que é chamado de tegumento da semente. Bom, já no caso das dicotiledôneas, nós vamos ter os dois cotilédones. Unindo esses cotilédones, que tem aquela pontinha ali do feijão, nós vamos estar aqui, ó, essa estrutura representando essa união dos cotilédones. O tegumento da semente como sendo revestimento, e aí eu não vou ter mais dois meristemas separados, né? Na verdade eu vou ter um único meristema, o meristema apical da rádula. Isso mais pra frente a gente vai conversar também. E as folhinhas primitivas surgindo aqui dentro, tá? Isso aqui vai ser muito importante para que você compreenda como se dará o desenvolvimento, o crescimento do vegetal. Bom, visto que nós agora somos dotados do conhecimento de que aquelas que apresentam um único cotilédone são consideradas monocotiledôneas e aquelas que apresentam dois cotilédones são consideradas dicotiledôneas, nós passamos para entender outras características. Características secundárias que podem te ajudar, inclusive, a, sei lá, tá andando no meio da rua, olhou uma plantinha e diz assim, opa, isso aqui é uma monocotiledônea, opa, isso aqui é uma dicotiledônea, tá certo? Então, são características simples que visualmente tu pode identificar. Eu vou começar pela mais chata delas, que não é tão visivelmente perceptível, que é a disposição dos feixes vasculares. A princípio nós sabemos que no interior das plantinhas, né, dos caules das plantinhas, nós temos os vasos condutores de seiva, né, o xilema e o floema. Então a gente está ainda trazendo aquela concepção de apenas xilema e floema,
que vem desde as pteridófitas. Eu não estou especificando aqui crescimento secundário, vasos do tipo secundários, enfim. Eu estou aqui apenas analisando em vermelho, né, essas pontinhas vermelhas aqui e aqui, os xilemas sendo representados e os floemas sendo as pontinhas azuis, tranquilo? Então, o que está de azul aqui dentro dessas bolinhas, né, que eu desenhei aqui são os floemas e o que está em vermelho são os xilemas. E a estrutura como um todo de xilema e floema está dentro de um feixe vascular, ou seja, de uma estrutura de vascularização, beleza? Então existe uma estrutura delimitada por onde passam os vasos condutores de seiva. Quais são? Xilema e floema. Lembra aí, professor, xilema transporta o quê? Xilema transporta seiva, o quê? Bruta, certo? Então, o xilema sobe levando seiva bruta e o floema desce trazendo seiva elaborada. Professor, seiva bruta elaborada, seiva bruta, água e sais. Seiva inorgânica também chamada. Seiva elaborada, constituída principalmente de soluções à base de açúcares, de glicose principalmente, também conhecida como seiva orgânica. Eu posso dizer que a habilidade maior dos vegetais é a realização da fotossíntese, um processo qual eu converto carbono inorgânico em carbono orgânico. Beleza? Bom, aqui eu tenho uma baguncinha, né? Porque você vê que os feixes vasculares estão desordenados. Eles não estão, sei lá, não estão organizados, não estão colocados em um ponto específico. Não, estão bagunçados. Tem uns maiores, outros menores. Já que não. Aqui eu tenho uma distribuição circular. E, bom, é uma das características principais dos vegetais, conhecidos como angiospermas, que te permitem diferenciar monocotiledôneos e dicotiledôneos. Aqueles que possuem um feixe vascular difuso, não organizado, é conhecido como sendo pertencente ao grupo das monocotiledôneas. Já aqueles que têm um feixe vascular circular, ou seja, organizado aqui ó, na periferia do próprio caule, e fazendo com que exista um câmbio, que é justamente um local onde eu delimito a presença do próprio xilema e delimito também a presença do próprio floema, eu tenho como sendo pertencente ao grupo conhecido como eudicotiledôneas ou dicotiledôneas apenas, tá certo? Então, no nosso caule vai existir esse tecido aqui, né, que vai estar por entre os vasos e os seixos vasculares, que é o tecido fundamental, enquanto esse tecido está um pouco restrito aqui, visto que o câmbio vai organizar melhor esses feixes vasculares em uma estrutura centralizada, uma estrutura circular. Sacou? Bom, outra característica muito interessante é a própria folha. A folha dos vegetais, conhecidos como angiospermas, pode ser de dois tipos. A flor mais básica, que vocês sempre conhecem e desenham assim, né? A maioria de vocês desenha as flores dos vegetais dessa forma, que é basicamente a folhinha das eudicotiledôneas. Enquanto esta folhinha aqui é a folhinha mais alongada, é uma folhinha mais... eu vou falar dela já já, as características, e aí eu não queria dar um spoilerzinho, mas é a folha da monocotiledônea. Percebam que essa aqui apresenta várias nervuras, né? Várias nervuras, essas nervuras vão ficar difusas ali sobre um limbo, que é exatamente toda a superfície daquela folha. Então a superfície da folha é chamada de limbo. E no limbo, quando as nervuras se ramificam, se espalham neste, automaticamente nós vamos ter folhas conhecidas como folhas pecioladas ou ainda folhas reticulares, tá certo? Reticulares. Por que peciolada, professor? Porque existe um pecíolo, que é justamente aquele talinho
que vai unir a folha no galho, né? Então, esse pecíolo só existe nas eudicotiledôneas, beleza? Logo, as folhas das eudicotiledôneas são também chamadas de pecioladas, reticulares ou pecioladas, tranquilo? Já essas folhinhas aqui, né, elas infelizmente não possuem pecíolo. Na verdade, elas possuem uma base, certo? Essa base aqui que vai permitir com que ela se fixe no vegetal e projete as suas nervuras de forma paralela, beleza? E por ter essa manifestação de nervuras paralelas, né, e ser mais alongada, nós temos aí uma folha completamente diferente daquela das eudicotiledôneas. Então nós temos a formação de uma folha que é característica por ser do grupo das monocotiledôneas. Percebam que essa folhinha aqui, ela vai ter as suas nervuras em paralelo, né? Seus feixes vasculares em paralelo, e essa base aqui vai se fixar, né? Enquanto aqui era peciolada, né? A outra vai se fixar na planta através da base e vai ser chamada de invaginada, beleza? Justamente por essa acoplagem que essa folhinha vai ter com a nossa planta. As raízes mudam, professor? Sim. Essa raiz aqui é uma raiz radicular pivotante, tá? É um sistema radicular pivotante. É uma raiz pivotante. Significa que ela tem um centro, um eixo central, tá? Na vertical, ela cresce principalmente na vertical, e posteriormente ela apresenta ramificações que partem desse eixo central. Então imagine que eu vou ter uma estrutura axial, né? Então aí é chamada raiz axial, raiz ramificada ou ainda raiz pivotante, tá? Esses três nomes para a mesma raiz. Então essa raiz pivotante vai apresentar suas ramificações, e esta raiz vai pertencer ao grupo das eudicotiledôneas, enquanto esta raiz, que é toda fasciculada, como é o nome, não confundir raiz ramificada com raiz fasciculada. A ramificada é aquela que tem uma base central e desta se ramificam algumas porções, mas a fasciculada é aquela que toda a sua distribuição já parte desde o caule, tá? Então a gente vai ter aí, ó, a distribuição de vários fios de raízes, né? Podemos dizer assim. Não é esse o termo científico, não é esse o termo da botânica, mas eu estou dizendo assim que a distribuição das raízes, né, do próprio sistema radicular vai ser mais difuso, vai ser mais espalhado, vai ser mais desordenado. E as flores? Bom, flores de monocotiledôneas tendem a ser trímeras. São flores trímeras, são flores que apresentam pétalas em múltiplos de 3. 3, 6, 9, tá certo? Então, essas flores trímeras pertencem às monocotiledôneas. Tu achar uma florzinha ali com 3 pétalas, você terá uma flor de monocotiledônea. Já se essas flores tiverem 4 tetrâmeras ou 5 pentâmeras ou múltiplos de 4 e 5, nós temos flores pertencentes ao grupo das eudicotiledôneas ou dicotiledôneas. Professor, mas tem momentos onde as trímeras têm um quantitativo semelhante às pentâmeras. Então, por isso nós temos uma necessidade de identificar outras características na hora do reconhecimento. Então não vai só coletar uma flor, né, identificar, essa aqui é trímera, então é monocotiledônea. Essa aqui é pentâmera, porque, por exemplo, 15 é múltiplo de 3 e múltiplo de 5. E aí? Tá? Então, para que você não acabe vacilando, dando um escorregão aí e, bom, perdendo uma questão
ou até mesmo compreendendo de modo errado este nosso conteúdo, tu vai ter que lembrar que existe essa diferença aí nas demais características e que essas características são importantíssimas. Então vamos fazer um resumão? Se liga na revisão, beleza? Milho, alho, abacaxi, cereais como o trigo, o arroz e até mesmo a aveia são exemplos de monocotiledôneas. Já eudicotiledôneas nós temos mamão, goiaba, nós temos o famoso café e até mesmo o feijãozinho, né? Essas eudicotiledôneas ou dicotiledôneas apresentam dois cotilédones. Já as monocotiledôneas apresentam um único cotilédone. E nós sabemos que esses dois grupos vão apresentar características diferentes um do outro. Quais? Vamos aqui. Feixe vascular organizado é característica de quem? Eudicotiledônea. Feixe vascular sem uma necessidade de uma organização para a distribuição de seus feixes, automaticamente você já sabe que eu estou falando de uma monocotiledônea. Folhas em nervuras reticulares, né? Nervuras que se espalham pelo limbo e que apresentam pecíolo, nós estamos falando de eudicotiledôneas. Mas quando as folhas apresentam feixes paralelos em um formato mais alongado, sem pecíolo, mas apresentando uma base onde nós vamos ter uma fixação desta na própria estrutura vegetal, eu estou falando das monocotiledôneas. Se a raiz tiver um eixo central, uma raiz pivotante ou ainda uma raiz axial com pequenas ramificações, partindo do eixo central, que é vertical, nós temos uma raiz de eudicotiledônea. Já se a raiz for totalmente fasciculada, onde várias ramificaçõezinhas se dão desde a base do caule, então nós temos a raiz de uma monocotiledônea. Se as flores forem pentâmeras ou tetrâmeras, ou seja, ter quantidade de pétalas múltiplas de 5 e de 4, nós temos aí um exemplo de flor de dicotiledônea ou eudicotiledônea. E se a flor for trímera, ou seja, de 3 pétalas ou múltiplos de 3, nós temos uma flor de monocotiledônea. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula introdutória do grupo das angiospermas. É um grupo bem extenso, bem completo e bem complexo. Mas eu tenho certeza que juntos nós podemos fazer um trabalho brilhante e entender melhor esses vegetais incríveis. Eu aguardo você na próxima aula e te peço uma coisa. Antes de tu sair, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com um amigo que esteja estudando botânica também, talvez seu coleguinha de classe, talvez um primo teu, um irmão teu, não sei. Compartilha esse vídeo. Sabe por quê? Porque eu quero alcançar pessoas que estejam precisando de aulinhas e estejam precisando ouvir, né, mais conteúdo de biologia. E, quem sabe, passar aí num vestibular, passar aí num magnífico exame que proporciona aí um ensino superior. Ou até passar na prova da escola mesmo, que está levando bromba. Bom, eu espero que você compartilhe e vamos crescer esse grupo, vamos fazer com que cada vez mais tenhamos pessoas apaixonadas pela biologia. Conto com você, fique com Deus, um cheiro bem grande e até mais. Tchau, tchau.